Então, meu nome é Margarida Alves Martins, sou professora no ISPA, desde 1980 aproximadamente. Fiz o meu percurso académico do ISPA, desde assistente até professora catedrática. Trabalho na área da psicologia da educação e trabalho na área da formação de professores e educadores de primeiro ciclo. Olha, eu não sei bem dizer-te a data em que eu ouvi falar, mas foi por volta dos anos 80, mais ou menos. Quem me falou foi um professor que era professor cá, que era o professor Luís Severo, que me contactou. Não sei como é que ele me conheceu, não faço ideia. Sei que me contactou e me perguntou se eu não queria dar aulas com ele. Eu tinha acabado de chegar de Paris, tinha feito o curso lá, entretanto trabalhava no Centro de Investigação Pedagógica da Gulbenkian e perguntou-me se eu não queria, ao mesmo tempo que trabalhava lá, vir dar aulas para o ISPA. E eu disse-lhe que sim. Eu tinha ouvido falar do ISPA, que era uma instituição de psicologia, que era a única que havia em Portugal. Eu era psicóloga, formada em psicologia, e, portanto, pensei que podia ser interessante como experiência. E então comecei, dei uma primeira aula, depois houve um problema nas instalações do ISPA e a coisa foi interrompida e, entretanto, retomei as aulas mais tarde, um bocadinho mais tarde, já na Feira Popular, que eram as instalações que nos deram na altura. E na Feira Popular, em vez de trabalhar com o Luís Severo, que era um professor de psicopatologia, propuseram-me dar aulas em Ciências da Educação. E eu agarrei na cadeira de Ciências da Educação e depois na cadeira de Psicologia da Educação. Coisa que me foi muito mais agradável porque era a minha área de formação, concretamente. Eu também tenho um diploma em Psicopatologia, mas de qualquer das maneiras, doutoramento e tudo isso foi tudo em Ciências da Educação. E por isso, para mim, foi muito mais gratificante ir dar em Ciências da Educação. E a minha ideia, na altura, era que giro, posso desenvolver um trabalho em Psicologia da Educação e, se calhar, dar uma perspectiva diferente daquela que era costume em termos da Psicologia da Educação. E então comecei a dar aulas e depois, progressivamente, a criar uma equipa, que ainda hoje cá está. Relativamente à minha experiência no ISPA, é difícil fazer um balanço, se calhar, porque a experiência no ISPA é muito longa. De qualquer forma, eu acho que as coisas mais positivas, para mim, foram o facto de ter conseguido formar uma equipa em Psicologia da Educação, com uma perspectiva diferente da perspectiva psicopatológica clássica da Psicologia da Educação, portanto, uma perspectiva em que temos em conta os contextos, não fazemos diagnósticos sem fazer intervenção, intervimos junto de todas as pessoas que estão, no fundo, implicadas nos processos, não patologizamos as crianças, etc. Portanto, acho que isso que se conseguiu e que a equipa que hoje em dia está continua nessa perspectiva. Portanto, criei essa equipa, dirigi o Departamento de Educação durante muitos anos e depois, isto, portanto, do ponto de vista pessoal, digamos assim, é aquilo que eu retenho mais. E, por outro lado, criámos uma primeira unidade de investigação que foi financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que foi a Unidade de Investigação em Psicologia Cognitiva do Desenvolvimento e da Educação, que juntou pessoas da área da educação, pessoas da área cognitiva, pessoas da área, algumas pessoas da área social também, e que foi uma unidade que existiu durante muitos anos, até 2003, e que foi a primeira unidade de investigação financiada pela Fundação. E que congregou pessoas, portanto, de várias áreas do ISPA e que foi muito, eu acho que foi muito importante para o ISPA e também foi muito importante para mim, evidentemente, porque eu coordenei essa unidade durante esses anos todos e tive a oportunidade de trabalhar com pessoas muito diversificadas e de criar equipas, inclusive equipas interdisciplinares, que foi uma coisa interessante. Depois disso, a IPCD acabou, que era como se chamava a unidade, e criámos outra, que foi o Centro de Investigação em Educação, que é o que existe atualmente.
E esse Centro de Investigação e Educação também estive a dirigi-lo durante vários anos. Neste momento já não estou, participo no centro com certeza, mas entretanto é o Francisco Peixoto que o dirige, que também é um centro muito dinâmico e que tem uma dinâmica agora nova pelo facto de terem entrado pessoas da ex-Maria Ulrich, Escola de Formação de Educadores e de Professores de primeiro ciclo, e que integraram o ISPA. E, portanto, nós que tínhamos só cursos de Psicologia, na área da Psicologia, evidentemente, tínhamos só cursos de Psicologia e de Educação, agora também temos cursos de Educação, de formação de educadores e de professores de primeiro ciclo. E, nesse âmbito, o Centro de Investigação e Educação incorporou também essas pessoas. E, portanto, tem uma dinâmica nova que vem muito, portanto, do facto de termos agora muita interação, no fundo, com formadores de professores e de educadores. Hoje em dia, dirijo com a Ana Teresa Brito o mestrado em em Educação, Formação de Educadores e de Professores de primeiro ciclo, o que para mim também é gratificante, porque é uma experiência nova, é uma experiência completamente diferente. O perfil dos educadores e dos professores, dos alunos, é muito diferente do perfil dos alunos em Psicologia. As experiências são muito diferentes e eu acho que isso é uma coisa muito enriquecedora para mim. É diferente daquilo que nós fazíamos, são os trabalhos que se orientam, são trabalhos de natureza diferente, porque tem mais a ver com reflexão sobre a prática e não tanto trabalhos teóricos que a gente vai aplicar ou coisas assim. Provêm muito dos estágios deles, das experiências deles, que são feitas em escolas, e de uma reflexão aprofundada sobre essas experiências. Eu tenho orientado muitos relatórios de prática desses alunos e tem sido uma coisa muito interessante e muito enriquecedora. Portanto, basicamente é isso. Depois também tive uma experiência no ISPA na gestão, não é? Porque fui subdiretora do ISPA e vice-reitora do ISPA durante muitos anos. Essa experiência também foi enriquecedora, mas para mim menos enriquecedora que o resto, porque eu não gosto muito das tarefas de gestão, devo dizer. E, portanto, fiz muito por, não é bem por obrigação, mas se calhar por me identificar com a instituição e por achar que era importante fazer esse trabalho. Mas não foi um trabalho que eu gostasse muito de fazer, vou dizer. Pronto, também estive no Conselho Pedagógico, no início, fui Presidente do Conselho Pedagógico, Presidente do Conselho Científico, também não gostei não, pronto, porque são tudo trabalhos que implicam gestão de conflitos, gestão de relações, e não tenho muita paciência. Pronto, portanto, eu gosto mesmo é de dar aulas e de fazer investigação, é o que eu gosto, e de contactar com pessoas que são meus colegas, no fundo, não é? E discutir temas de educação, discutir formas de dar aulas, conversar sobre os problemas que os alunos podem ter, falar sobre pedagogia, esse tipo de coisas eu gosto. Agora, coisas de gestão eu gosto menos, mas fiz muito. Pronto, neste momento não faço felizmente. Olha, eu não sei muito bem responder a isso. Eu acho que o ISPA se desenvolveu. Eu se calhar vou falar mais da Escola de Educação, porque é a parte que a mim me interessa mais, não é? Pronto, eu acho que o ISPA diversificou muitas formações que dá, não é? E isso é uma coisa positiva, sem dúvida absolutamente nenhuma. E foi uma coisa que já no tempo em que eu era vice-reitora existia, não é? Portanto, porque nós abrimos vários cursos e tivemos essa preocupação para que o ISPA pudesse passar a Instituto Universitário. Porque o ISPA inicialmente era uma escola de formação em Psicologia e depois passou a ser uma escola de formação em diversas áreas. E isso permitiu que o ISPA fosse uma universidade, um instituto universitário, no fundo, não é? Pronto, eu acho que essas ofertas formativas se estão a consolidar. E abriu, agora, de uma maneira mais forte, digamos assim, tudo o que é a área de educação. Portanto, eu acho que a futura Escola de Educação vai ser uma coisa muito importante em termos do desenvolvimento do ISPA, porque vamos poder chegar a outros públicos e, ao mesmo tempo, o tipo de experiência que se tem com educadores e com professores, eu acho que enriquece a experiência que se tem e a forma como se vai interagir com a própria formação em Psicologia. Acho que traz muitos benefícios e este entrecruzamento entre várias áreas, para mim, é uma coisa muito importante e é fundamental em termos de futuro. E, portanto, eu prevejo que essa escola se vai desenvolver, isso eu prevejo. E que terá cada vez mais alunos, porque eu acho que muito daquilo que era a Maria Ulrich, o ISPA é diferente, evidentemente, mas eu acho que
que nós começamos já a ser conhecidos mesmo nos meios em que a Maria Ulrica era conhecida, começamos a ser conhecidos como uma escola que forma professores e educadores de forma diferente das outras escolas. Eu acho que esta marca de diferenciação é uma marca muito importante do ISPA e que eu acho que é muitíssimo importante ser mantida, sob o risco de nós nos tornarmos uma escola igual às outras. E se nós ficarmos igual às outras, não vale a pena existir, eu acho. Olha, eu não sei bem, porque eu acho que isso é mais uma expressão dos alunos do que propriamente nossa. Pronto, ou se calhar dos professores mais jovens também será. Eu, para mim, ser espiano não sei o que é. Ser do ISPA, eu sei o que é. Pronto, ser do ISPA, o ISPA tem uma característica interessante, que é uma escola em que há relações próximas entre as pessoas e há relações próximas entre professores e alunos. É uma marca distintiva, claramente, de outras escolas. E em que se tem a preocupação de que haja grupos, que as pessoas tenham o espírito do grupo. E eu acho que isso é uma coisa que colabora umas com as outras. E isso vê-se na maneira como se dá aulas, na maneira como os alunos interagem uns com os outros, vê-se na maneira como, para além das aulas, há muitos outros aspectos do ISPA em que as pessoas se podem encontrar. Portanto, há um lado cultural no ISPA que é muito interessante e permite também encontros entre as pessoas, encontros para além da psicologia, para além da educação, estritamente. E por isso eu acho que ser espiante, se calhar para eles não sei o que é, para mim o ISPA é um lugar em que nós podemos encontrar pessoas, conversar com elas, conhecê-las e contribuir, se calhar, para que alguma coisa mude, não é? Na maneira como a psicologia, a educação, etc., são encaradas.